Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Gustavo Adolfo e eu vou começar a falar com vocês agora sobre geometria analítica plana, tá? Eu vou falar com vocês, eu vou fazer uma abordagem não vetorial. Então tem uma abordagem vetorial que se estende até inclusive para a geometria analítica no espaço, mas esse primeiro curso de geometria analítica que eu estou gravando, eu vou fazer uma abordagem não vetorial, tá? Por ser um curso um pouco mais enxuto e a gente conseguir chegar nos resultados, em alguns momentos por caminhos mais longos, é verdade, mas em contrapartida eu não vou precisar falar de outros assuntos que envolvem abordagem vetorial, que cai para outros determinados tipos de concurso, como por exemplo o concurso da Escola Naval e da EFON, assim como é trabalhado também esses conceitos de vetores, né, em cursos de graduação de exatas, engenharia, matemática, física e etc. Tá? Então, a abordagem toda que eu vou fazer nesse curso será uma abordagem sem vetores. Tá bom? Bom, então vamos lá. Então, nessa aula de agora, eu vou dar as primeiras definições que a gente vai precisar para dar sequência aí aos próximos resultados, que são os resultados mais importantes, que são os resultados que a gente vai, de fato, precisar para resolver determinados problemas. Mas essa aula ela é fundamental, então, tendo bem entendido esses conceitos iniciais, a gente vai conseguir ter um prosseguimento bem mais tranquilo daqui por diante. Tá bom? Bom, então a primeira coisa que a gente vai definir na aula de agora vai ser o conjunto R2, que é o conjunto R cartesiano R, onde os elementos são os elementos x e y, onde o x é um número real e o y também é um número real. Esse elemento aqui, ele é chamado de par ordenado. Tá? E o fato dele... Por que se chama par ordenado? Primeiro que ele tem dois elementos, né? Que vai ser o primeiro, que é o x, que a gente chama de abscissa, e o y, que a gente chama de ordenada. E ele é chamado de par ordenado porque uma vez que você troca esses dois valores, então, sei lá, eu tenho par ordenado 2, 3. O par ordenado 2, 3, ele é diferente do par ordenado 3, 2. Então, a partir do momento que você altera os elementos, você altera o teu par ordenado, a não ser que a abscissa seja igual ao ordenado, tá? Então, esse x, ele é chamado de abscissa do par ordenado, e esse y, ele é chamado de ordenada do par ordenado. Tá bom? Bom, então agora, essa é a definição do conjunto R2, que é o conjunto R cartesiano R. Bom, então agora eu vou definir com vocês as coordenadas cartesianas no plano, ou melhor ainda, as coordenadas cartesianas ortogonais. Então, considere que a gente tem um plano, aqui no caso o plano do quadro, e eu tenho introduzido nesse plano dois eixos reais, o eixo OX e o eixo OY. No caso aqui, me interessa que esses eixos sejam ortogonais, ou seja, que esses eixos sejam perpendiculares. Tá? Então, a partir de agora, é como se a gente tivesse pego um plano e tivesse colocado ele numa malha, né? Dividido ele numa malha. Né? Dividido em infinitos quadrados de infinitos tamanhos. Né? Tamanhos bem pequenininhos ou tamanhos muito grandes. O fato é que, a partir do momento em que a gente pega um ponto desse plano, um ponto qualquer, a gente consegue associar a ele dois números reais. Quando a gente pega a sombra dele no eixo x, que eu vou chamar aqui de xp, e o outro que a gente consegue associar pegando a sombra dele no eixo y, que eu vou chamar aqui esse número de yp. Então, ou seja, a partir do momento em que a gente introduz dois eixos orientados, né, dois eixos reais orientados em um plano, a partir de qualquer lugar,
Então agora, esse ponto tem associado a ele um par ordenado. Um par ordenado XP, YP. E assim como na definição de par ordenado, o XP é a abscissa do ponto P e o YP é a ordenada do ponto P. Tá? Esse ponto de encontro aqui dos eixos orientados, esse ponto O, ele é chamado de origem do plano cartesiano, que é esse plano com esses eixos, ou do sistema de coordenadas cartesianas ortogonais. Tá? E as coordenadas do ponto O são 0, 0, ou seja, ele é a origem, é a partir dele que tudo começa. Então, daqui o valor de x aumenta, por isso que tem essa orientação, né, da esquerda para a direita, e daqui para trás a abscissa diminui. Daqui para cá a ordenada aumenta, daqui para cá a ordenada ela diminui. Tá? Por isso que também tem essa orientação de baixo para cima. Bom, como para qualquer ponto que eu pegue do plano, a abscissa desse ponto sempre vai estar no eixo AX, então a gente diz que o eixo AX ele é chamado de eixo das abscissas. E como para qualquer ponto que eu tome, a ordenada sempre vai estar no eixo Y, então esse eixo Y, OY, a gente chama de eixo das ordenadas. Beleza? Então repara aqui. Aqui eu marquei alguns pontos sobre o nosso plano cartesiano e vamos determinar as coordenadas desses pontos, tá? Então, o ponto A é esse ponto aqui, que está no eixo AX e está batendo aqui na abscissa 4. Como ele está no eixo X, então a ordenada dele é 0. Então, as coordenadas do ponto A são 4, 0. Beleza? O nosso ponto B, a abscissa é 2, a ordenada é 3. Então, as coordenadas dele são 2, 3. O ponto C está no eixo das ordenadas, onde? Então, a abscissa é 0 e a ordenada dele é o quê? 2. Então, aqui vai ser o quê? Aqui vai ser 0, 2. As coordenadas do ponto D, menos 3, 1. As coordenadas do ponto E vai ser menos 1, 0, né? Porque ele está no eixo OX. Ponto F, menos 2, menos 4. O ponto G que está aqui no eixo das abscissas, desculpa, no eixo das ordenadas, vai ser 0, menos 3. O ponto H, 4 menos 2. Certo? Então, o par ordenado, né, geometricamente falando, ele representa a posição do ponto no plano cartesiano. Então, por isso que quando a gente troca a abscissa com a ordenada, exceto quando elas são iguais, a gente tem um par ordenado diferente. Por quê? Porque a gente está mudando a posição do ponto. Se a gente está mudando a posição do ponto, então, na verdade, é porque a gente tem um outro ponto. Então, por isso que a questão de você trocar a abscissa coordenada faz diferença. Por isso que quando você troca a abscissa coordenada, você tem que esses pares ordenados são diferentes. Tranquilo? Bom, então com isso a gente encerra essa primeira parte. Vamos continuar logo em seguida, dando outras definições importantes para esse nosso início aqui de geometria analítica plana. Bom, então agora vamos definir os quadrantes de um plano cartesiano, tá? Então repara só, quando a gente traça, né, os eixos coordenados, a gente divide o nosso plano em 4 regiões. Cada uma dessas regiões é o que a gente chama de quadrante. E por convenção, a gente nomeia esse quadrante aqui de primeiro, esse quadrante aqui de segundo, esse quadrante aqui de terceiro
e esse quadrante aqui de quarto. Então a gente começa aqui e segue o sentido anti-horário. Então essa é uma convenção que nós temos, tá? Se a gente pega um ponto qualquer do plano, né, digamos esse ponto aqui, P de coordenadas x, p, y, p, então o que a gente tem? Se esse ponto P ele pertence ao primeiro quadrante, então o que acontece? No primeiro quadrante, tanto a abscissa quanto a ordenada são positivos, né? Então eu vou ter o xp maior que zero e o yp maior que zero. Se eu pego um ponto P do segundo quadrante, se ele estiver no segundo quadrante a abscissa é negativa e a ordenada é positiva. Então o xp é negativo e a ordenada dele é positiva. Se esse ponto estiver no terceiro quadrante, então a gente vai ter tanto a abscissa quanto a ordenada negativas. Então eu vou ter xp menor que zero e o yp menor que zero. E por fim, se ele estiver no quarto quadrante, então no quarto quadrante a abscissa é positiva e a ordenada é negativa. Então a abscissa é positiva e a ordenada é negativa. Então a gente sempre tem isso, né? Quando a gente pega aí um ponto no plano cartesiano, exceto quando ele está em um dos eixos, então, porque quando ele estiver no eixo x, aí ele pode ter tanto a abscissa negativa quanto positiva, certo? Mas a ordenada vai ser sempre zero. Quando esse ponto estiver no eixo y, ele pode ter a ordenada positiva ou negativa, mas a abscissa vai ser sempre zero. Ao passo que, se ele estiver em um dos quadrantes, o sinal da abscissa da ordenada vai variar dessa forma, tá? Então, por exemplo, determina o valor de K para que o ponto P de coordenadas K ao quadrado menos 1 e 2K mais 1 pertença ao segundo quadrante. Então, se ele pertence ao segundo quadrante, a gente tem duas coisas. Primeiro, a abscissa dele tem que ser negativa. Então, K ao quadrado menos 1 tem que ser negativo. Se K ao quadrado menos 1 é negativo, então K ao quadrado é menor que 1. Aí extrai a raiz quadrada dos dois lados. Raiz quadrada de K ao quadrado é o módulo de K. Raiz quadrada de 1 é 1. Se o módulo de K é menor que 1, é porque o K ele está entre menos 1 e 1. Beleza? Agora, segunda coisa que a gente tem que ter, né? Se ele está no segundo quadrante, a abscissa, a ordenada tem que ser positiva. Então, 2K mais 1 tem que ser maior que zero. Se 2K mais 1 é maior que zero, é porque o 2K ele é maior que menos 1. E se o 2K é maior que menos 1, é porque o K ele é maior que menos meio. Então, para esse ponto pertencer ao segundo quadrante, essas duas coisas têm que acontecer ao mesmo tempo. Então, repara só. Então, vou colocar aqui a reta real. Então, vou marcar aqui menos 1, menos meio, 0 e 1. Então, a primeira condição para o K é, ele tem que estar entre menos 1 e 1. Segunda condição para K, ele tem que ser maior que menos meio. Então, se essas duas coisas têm que acontecer ao mesmo tempo, então a gente vai ter bola aberta aqui
bola aberta aqui. Então, para que esse ponto pertença ao segundo quadrante, o valor de K tem que variar o quê? Tem que variar de menos meio até 1. Então, o conjunto de solução é K pertence aos reais, tal que o K ele é maior que menos meio e menor que 1. Se quiser, obviamente, pode escrever isso na notação de intervalo. Então, esse é o intervalo de menos meio até 1. Então, todos os pontos onde o K está nesse intervalo, todos esses pontos eles vão estar no segundo quadrante. Tá? E aí é fato que a gente vai ter infinitos pontos, porque esse intervalo é um intervalo, né, um intervalo real. Tá bom? Bom, então agora vamos conceituar as bissetrizes dos quadrantes. Né? Então a gente tem dois tipos de bissetrizes dos quadrantes, a bissetriz dos quadrantes ímpares e a bissetriz dos quadrantes pares. Bom, vou falar da bissetriz dos quadrantes ímpares e logo em seguida eu falo dos quadrantes pares. Então aqui, a bissetriz dos quadrantes ímpares, né, como o próprio nome diz, né, é a bissetriz, então divide esse ângulo ao meio. Né? Tanto esse ângulo aqui, quanto esse ângulo aqui. Como a gente está pegando as coordenadas cartesianas ortogonais, ou seja, esses eixos são perpendiculares, então aqui é 45 e aqui é 45, certo? Então, se eu pego um ponto aqui dessa reta, dessa bissetriz, o que acontece? Aqui é 90, certo? 90 mais 45, 135, para 180, falta 45. Então, esse cara daqui vai ser o quê? Vai ser 45. Logo, esse triângulo aqui, e todos os outros, né? Se eu mover esse ponto, eu vou formar infinitos triângulos. Esse triângulo aqui ele é isósceles, né? Ou seja, então se eu tenho aqui XP e YP, eu tenho que eles são iguais. Né? Então isso me dá aqui a abscissa é igual a ordenada até quando esse ponto tiver o quê? No terceiro quadrante, né? Porque aqui tanto a abscissa quanto a ordenada são positivas, então são iguais em tamanho, e se tiver no terceiro quadrante, tanto a abscissa quanto a ordenada vão ser o quê? Vão ser negativas. Então, de uma maneira ou de outra, sempre que você pega um ponto na bissetriz dos quadrantes ímpares, a abscissa sempre vai ser igual à ordenada. Tá bom? Vamos falar agora, então, da bissetriz dos quadrantes pares. Então, vamos lá. Né? Como o próprio nome já diz, né? A bissetriz dos quadrantes pares significa que ele vai dividir esse ângulo aqui e esse ângulo aqui do segundo e do terceiro quadrante ao meio. De novo, né? Como esse ângulo total é 90, então a gente tem 45 para cá, 45 para cá. E mais uma vez, se eu pego um ponto P aqui dessa bissetriz, a gente tem então o quê? A gente tem então o seguinte, ó. Tá aqui a abscissa. E tá aqui a ordenada. Como aqui é 90, mais uma vez, o que a gente vai ter? A gente tem então que esse cara daqui é 45. E de novo, a gente tem que esse triângulo aqui é isósceles. A diferença aqui em relação ao anterior é que o nosso x é negativo e o nosso y é positivo. Então, eles são iguais em termos absolutos, mas não são iguais no sinal, né? Porque, da mesma coisa, se eu pegar aqui, a abscissa vai ser positiva e a ordenada vai ser negativa. De uma maneira ou de outra, o que a gente tem aqui, então, é que a abscissa é o oposto da ordenada. Então, sempre que um ponto pertencer à bissetriz dos quadrantes pares, a gente tem, então, que a abscissa é o oposto da ordenada ou vice-versa, tá? Então, por exemplo, sabe-se que o ponto A, 3K menos 1, 2 menos K, pertence à bissetriz dos quadrantes pares de um plano cartesiano. Ele quer saber o valor de K. Então, olha só,
Se ele pertence à bissetriz dos quadrantes pares, então a gente tem o quê? A gente tem então que 3K menos 1 é igual a menos 2 menos K. Logo, 3K menos 1 é igual a menos 2 mais K. 3K menos K dá 2K. Menos 2 mais 1 dá menos 1. Então, se 2K é igual a menos 1, a gente tem então que o K ele é menos 1 sobre 2. Então, é para esse valor de K que vai nos dar esse ponto aqui pertencente à bissetriz dos quadrantes pares. Tá bom? Beleza? Bom, queridos, então com isso eu encerro essa aula, tá? Na aula seguinte a gente vai continuar a ver outros conceitos envolvendo essa parte inicial de geometria analítica plana, especificamente essa parte de ponto, que é o que a gente costuma chamar, antes da gente entrar em reta, circunferência, cônicas, etc. Tá bom? Beleza? Então, queridos, até a próxima.